né? Então é bem complicado, né? Mas eu creio que nós estamos todos indo para um tempo novo, aonde nós vamos viver coisas tremendas. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Fala conosco nessa noite, traz discernimento, entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento hoje, Senhor, para compreender a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o significado da palavra honra é um sentimento de dever, de dignidade, de justiça. É um conjunto de ações e qualificações que fazem com que alguém seja respeitado. Quando falamos em honra, nós pensamos na questão de privilégio, de tratar bem. Por isso que a palavra diz que nós devemos buscar viver honrando uns aos outros, para que nós tenhamos a melhor estima pela outra pessoa, para poder amar mais o irmão, podermos ter um coração mais disponível para o outro. Então, a palavra, o significado em grego de honra é reverenciar, estimar valor. Quando nós honramos alguém, nós procuramos recebê-lo com o melhor do que temos. Fazer o melhor com o que está ao nosso alcance, né? Então, muito tem se falado sobre honra há alguns anos e às vezes de forma distorcida. E isso leva para que nós venhamos confundir o que é a honra, por exemplo, sobre as autoridades que foram constituídas. Às vezes nós não sabemos honrar, porque com o tempo nós fomos perdendo o estimar valor. E eu vou bem rapidinho trazer ao nosso entendimento algo sobre estimar valor. Por exemplo, tem filhos que não conseguem chamar o pai de senhor ou de senhora. Chamam de tu e de você. Se eu chamasse meu pai de tu, eu perdia 2 dentes. Por quê? Porque ele ensinava, ele me estimava a ter honra. Não sei você, mas aqui quem é tio, sente quem tem entendimento, né? Sente o peso do que é um sobrinho dizer assim, benção, tio. Para quem está abençoando, ele sente o que é a gratidão de você olhar para alguém e dizer eu te abençoo. É tanto que eu não sigo aquele jargão nosso, que o Senhor te abençoe, né? Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz. Eu fui ensinado pelo meu pai, você vai ver, o pastor Reginaldo vai estar aqui no início de agosto, ele vem passar umas semanas com a gente. E toda vez que a gente pede a bênção, ele diz, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca disse diferente. Porque ele entende o poder que está em abençoar. Quando nós dizemos Deus te abençoe, significa muitas vezes que eu não quero fazer parte de poder te abençoar, pelo fato de que eu não quero esse peso de responsabilidade. Não, só Deus te abençoe. Eu faço só o que está ao meu alcance. Está entendendo? Você não toma o lugar de Deus, mas você se apodera da autoridade que te foi dada, como pai, como mãe, como tio, como tia, como avô, como avó, de abençoar aquele que está com você. Por que as pessoas não querem a honra dessa responsabilidade? Porque nós estamos vivendo há muito tempo fugindo de responsabilidades. Porque desistir é muito mais fácil do que continuar. Porque a zona de conforto nos chama para ficarmos parados naquele local. Por exemplo, quando você pensa em fazer atividade física, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Não é a questão de se levantar e fazer, é sobre a constância de fazer sempre. Aí quando nós pensamos em fazer sempre, a gente já começa a ir com preguiça, mas a gente tem que ir até na força da preguiça. Porque quando envolve vários processos para as nossas vidas. Então, os nossos filhos precisam aprender através de nós sobre a questão de honra. Então, pequenas coisas, quando vão se perdendo valor, elas não têm continuidade no caminho.
Por exemplo, até com os professores na escola. Para mim era muito estranho um aluno meu me chamar de senhor quando eu tinha 25 anos, 23 anos. A pessoa disse, e o senhor... Né? Para mim dava até um frio na barriga me chamar de senhor. Não pelo fato de parecer que eu era velho. A questão ali estava sendo sobre a autoridade que existia na sala quando eu lecionava. Estão entendendo? Então, é interessante, eu tenho alunos muito mais velhos do que eu, que quando me veem no canto, professor Edinaldo, tudo bem? Como é que o senhor está? Parece que eu tenho 60 anos, né? Me chamando o senhor, o cara que podia ser meu pai. Mas eram pessoas que entendiam o que era honrar a posição de alguém. Então, mesmo que você possa não concordar com o outro, você não vai deixar de manter a sua posição de honra. E quando eu falei que há uma deturpação em honra, é porque quando há uma honra demasiado, que é demais, a gente acaba se frustrando, porque honrar o outro não é depositar a sua confiança, não é depositar a sua vida no que o outro faz. Primeiro nós honramos o outro porque honramos a Deus. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Então eu quero que você abra em Romanos 10, 17. Porque a primeira coisa que nós devemos compreender sobre honra é sobre Deus. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Então, que a fé vem pelo ouvir a palavra de quem? De Deus, a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós temos que viver em honra e reverência. Então, semana passada nós falamos sobre crer que Deus existe. Quando nós cremos que Deus existe, nós só podemos crer quando conhecemos a palavra, quando conhecemos o Evangelho. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a partir desse momento que nós conhecemos, nós somos impulsionados a viver uma vida de devoção a Deus. Nós não podemos viver um Evangelho mascarado e nem viver o Evangelho que seja da nossa própria vontade. Nós precisamos viver o Evangelho puro, real, de que a honra é para o Senhor e que todo o nosso proceder venha honrar a Deus. Toda a nossa vida venha honrar o Senhor. Então, quando nós pensamos em devoção, pensamos em fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos que estão aqui, que já são crentes em Cristo Jesus, foram convencidos pelo Espírito da verdade. Então o Espírito Santo te convenceu por conta da pregação da palavra, que você vai conhecendo a Deus e cada vez mais que você conhece a Deus, você se sente amado por Deus. Você se sente próximo desse amor e por estar próximo desse amor, vai vencendo as tuas barreiras. Cada vez mais ele vai conquistando e trazendo a verdade dele, retirando o que é mentira dentro de nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos conhecendo a sua verdade de amor. Agora, se nós vamos viver em honra ou não, isso é um posicionamento nosso. Porque quantas pessoas já não provaram da bondade de Deus e terminam com o tempo se distanciando dessa verdade? Sabe? Nós precisamos entender algumas coisas que são cruciais para a nossa vida. Coisas que são muito importantes para o nosso caminhar no Evangelho. Honrar a Deus é a atitude mais alta que nós podemos ter, porque vem de conhecer o caráter de Deus. Quando conhecemos o caráter de Deus, quando conhecemos a verdade das Escrituras, quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós não conseguimos ficar sem ter essa reverência, nós não conseguimos ficar sem ter esse amor, porque quando você descobre o quanto você foi amado por Deus, aí você não consegue dizer assim, vou dizer não para Deus. Porque quando você olha para Deus, você diz assim, eu preciso estar diante de você. Porque o que o Senhor fez por minha vida foi tão tremendo,
que eu preciso que outras pessoas também saibam e conheçam desse amor. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a verdade da palavra, nós somos conquistados por dentro. João 14, 21 tem uma coisa bem interessante aqui. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se nós permanecermos nos mandamentos, que é a palavra de Deus, nós caminharemos em honra ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 1, se nós não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos zombadores, mas antes tivermos prazer na palavra do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite, seremos como uma árvore plantada junto a um rio que passa. E as nossas folhas não vão murchar, ou seja, a nossa vida vai sempre ser frondosa e vamos dar frutos ao Senhor. Mas tem princípios a serem vividos. Então, esses princípios para a fé cristã. Na semana passada nós falamos sobre crer que Deus existe. E crendo que Deus existe, nós vamos receber o galardão, nós vamos receber a misericórdia, nós vamos receber o favor de Deus sobre as nossas vidas. E quando recebemos do favor, do galardão, da misericórdia de Deus sobre nós, há um posicionamento em nosso coração. Há um posicionamento em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós somos conquistados pelo amor e pela misericórdia de Deus por conta da sua palavra, por dentro nós somos mudados. Vou trazer alguns exemplos importantes para vocês. Presta bem atenção em mim, porque como os irmãos começaram o culto agora, mas uma semana só, em nome de Jesus, a gente já vai estar no nosso lugar. Amém? Eu creio. Eu estou crendo por mim e por vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente foi olhar os prédios. Eu entrei num prédio que era 2 desse aqui. Imagine 2 lugares como esse aqui. Para o culto e as salas para as crianças. Eu disse, esse prédio está bom. O teto era 1 metro maior que esse. Aí Rafael, achei bom, não precisa nem olhar o outro. Eu disse, não, vamos olhar o outro. E a gente foi olhar o outro é bem grande, bem maior, o mesmo preço. Aí eu fiquei assim, mas em mim já bateu um negócio assim, disse, esse lugar é muito grande, gente. A minha fé já queria ser abalada, porque parecia uma coisa muito grande a ser enfrentada. Dizer, meu Deus, que responsabilidade. A gente é acostumado, um negocinho pequeno, aí vai crescendo, aí você vai pensando nas responsabilidades financeiras em tudo. Mas o cara do segundo prédio foi o que negociou melhor, o que flexibilizou para baixar o preço por um tempo, foi o que deu mais oportunidade. Está bem esperando a gente, outras pessoas dando proposta, ele esperando. Na quinta-feira eu dei um posicionamento de fé, um comando dentro de mim assim. Eu não posso pegar uma situação que parece cômoda para mim e desejar aquilo que é cômodo. Eu tenho que também ser ousado no Senhor para aquilo que Deus quer fazer. Então, se eu e você não formos ousados, posicionarmos... Eu me lembro quando eu fui ser professor a primeira vez, foi numa escola de renome, no Senai. E eu nunca tinha dado aula em sala de aula, só na sala de aula da igreja. Aí eu disse, se eu faço um esboço de pregação, eu consigo dar uma aula de algo que eu conheço, que era informática. Cheguei para dar aula, Rafael, cheio de diretor, só tinha mulher, dei a aula, e eles disseram, não precisa terminar não, você está aprovado. Eu disse, glória a Deus. Mas enfrentar a sala de aula todos os dias era desafio. Mas se eu não tivesse ousadia, eu não teria alcançado o que eu alcancei nessa área. Estão entendendo? Então muitas vezes nós vamos ser chamados a esse posicionamento. E tudo começa quando eu e você temos uma posição de honra.
Quando as pessoas deturparam honra, quando fala-se sobre honra, se fala sobre bajular as pessoas, dar dinheiro. É tanto que as pessoas não conseguem presentear bem umas às outras, porque tem medo assim, se eu der algo muito grande, fulano vai dizer que eu sou babão. Mas não consegue ver a honra. E nós temos uma deturpação sobre honra também, que às vezes nós temos facilidade de honrar alguém fora da nossa casa, e não conseguimos ter a mesma honra com as pessoas da nossa casa. Isso é um perigo. Por quê? Porque a casa, a família é algo de Deus. É algo de Deus. Às vezes nos esforçamos para receber alguém, mas fazer algo pela esposa, pelo marido, pelo filho, às vezes a gente acha dificuldade. Então a honra, ela começa pelas pequenas coisas. Lembra do que eu falei? As crianças deixaram de serem induzidas a honrar o mais velho. Ela não vai honrar o professor. Ela vai terminar não honrando o seu chefe. Por quê? Qual é a mentalidade desse século? Você não precisa ter chefe. É muito ruim você ter um patrão, não é? Isso é um sofisma. Não é porque nós vamos viver preso a alguém, mas nem todo mundo foi chamado para empreender. Por que o tanto de empresa que quebra por aí? Vocês sabiam que a quantidade de empresa que fecha é muito maior do que a empresa que abre? Porque já se começa sem planejamento. Por exemplo, aquele cara que é mecânico, é um bom mecânico. Aí está trabalhando para alguém. Aí ele vê o dono enricar, né? O dono chega com carro importado, alguma coisa do tipo. Aí aparece isso, aparece aquilo. Aí o cara olha assim e diz: rapaz, eu sou a mão de obra desse lugar. Eu vou abrir um negócio para mim, que esse cara está ficando rico em cima do meu trabalho. Só que essa pessoa não sabe o que é arriscar financeiramente. Não sabe o que é pagar imposto. Essa pessoa não sabe o que é ter folha de pagamento de funcionário. Quando ele abre o negócio dele, poucos meses o negócio quebra. Por quê? Porque ele nunca passou por administração. E às vezes ele não sabe o que o chefe passou, o que ele pode fazer. Vamos negociar, eu estou achando muito defasado meu salário, eu quero algo melhor. E se você sabe que você é um bom profissional, você vai conseguir chegar lá e dizer o quanto você quer. Pastor, você é doido? Não. Isso é coisa de quem tem entendimento. E quando nós honramos as pequenas coisas, nós somos elevados para o muito, amém? Nós somos elevados para o muito. Porque a honra, quando a palavra, qual foi o primeiro versículo? Efésios 6, diz o quê? Honra teu pai e tua, porque é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Que tudo vá bem e que aumente os seus dias na terra. Então, quando nós honramos, nós aprendemos o princípio de honra, nós caminhamos bem aonde nós chegarmos. As pessoas verão em nós o quão valioso nós somos, verão os princípios que nós temos. Agora, se você está caminhando com alguém e vê aquele alguém que desonra as pessoas, que não cuida das coisas, não vai haver problema de você dizer: eu não quero mais andar com você. E você sair do emprego, e você ser honrado pelo Senhor, e lá na frente você ter algo melhor. Sabe qual é um grande problema que nós temos? É que nós temos segurança na estabilidade humana. Nós temos uma falta de ter segurança em Deus. Em Deus. Quando nós não temos segurança em Deus, tudo o que as pessoas fizerem nos deixa com medo. Por quê? Medo de ser demitido. Medo das coisas não fluírem. Por que muitos casamentos não avançam? Porque um e o outro não honram o outro e ficam naquele medo. Se eu não fizer, ele vai reclamar. Se eu não fizer, ela vai reclamar. Então a honra, ela caminha com princípios aonde gera paz em algo que nós estamos fazendo. Então quando nós honramos a Deus, a honra que nós temos ao Senhor é uma honra que parte daqui de dentro, do entendimento que eu tenho.
Porque quando nós honramos a Deus, posicionados, as coisas fluem ao nosso favor. Elas fluem ao nosso favor, elas fluem de forma que a gente não consegue entender como é que fluiu. Às vezes o seu plantio de honra vai ser aqui, num canto, quando você vai lá na frente, você colhe essa honra. Você recebe bem alguém em sua casa, passa-se um tempo e depois você é bem recebido em outro canto. Uma das coisas que meu pai me ensinou é sempre você saber entrar e sair nos cantos. Você saber entrar e sair, ser obediente, não comer demais na casa dos outros. Só na da avó, né? Da avó pode. Mas isso é importante. Mas quando nós negamos as pessoas, quando nós negamos as pessoas de terem conhecimento, isso atrapalha para nós, atrapalha para os nossos filhos, vai atrapalhar um todo que é muito maior do que nós imaginamos. Mel, vê com o menino que trabalha aqui, se está por dentro da sala lá, estava num saco. Então, a honra que nós temos ao Senhor, ela deve ser baseada na verdade que está nas Escrituras. Quando nós honramos a Deus com a nossa vida, as coisas que fluem ao nosso favor é tremendo. Nós precisamos abrir os olhos do entendimento para essas coisas. Qual o nível de honra que nós temos dado ao Senhor? Sabe? Nós estamos num tempo onde nós precisamos estar muito alertas sobre isso. Estamos num momento aqui, plantando uma igreja, em vários trabalhos que nós temos a fazer. E eu paro para pensar em algumas coisas. A nossa reunião é uma vez na semana. É uma vez só. Não forço ninguém a vir. Porque para mim você tem que vir voluntário. Mas às vezes nós colocamos tanto empecilho, eu quero falar de mim. Porque às vezes eu olho o culto como mais uma coisa, como só mais um evento. Enquanto na verdade o culto é um momento que eu vou para honrar a Deus. Eu vou para dar ao Senhor louvor, junto com os meus irmãos. Nós precisamos restaurar a integridade do que é isso. Nós precisamos restaurar para não ser só mais um lugar aonde nós vamos receber a bênção, aonde a gente vem receber as instruções para mudar a nossa vida. Não é só isso. O ponto-chave de uma reunião é para que Deus seja adorado. E essa é uma conquista que nós temos, até constitucional, do culto. Os nossos irmãos na China, tem pessoas que passam 2 horas de ônibus, mais 40 minutos de caminhada para se reunir num lugar escondido. E quando você chega lá, não tem 2, 3 pessoas não. Tem 2.000 pessoas sussurrando, adorando a Deus, com medo que o Estado comunista escute e vá lá prender e matar aquele povo. Enquanto nós temos a liberdade de reunir, nós às vezes colocamos tanta coisa. O que eu quero nos levar é a reflexão. Por quê? Porque é sobre mudança de entendimento. É uma questão de consciência que molda as minhas atitudes. A honra é por consciência. Você está sendo ensinado. Você está sendo ensinada o que é honra. Porque quando a sua consciência está preenchida dessa verdade, você não vai ter dificuldade de honrar o outro. Você não vai ter dificuldade de obedecer a Deus. Mas quando nós somos preenchidos só com as mentiras desse mundo, quando nós estamos só em casa, na televisão, se enchendo de Faustão, agora não sei nem para onde é que ele vai.
Silvio Santos. Vamos nos enchendo de tanta coisa. Eu me sentei um dia desse para conversar com as pessoas. A pessoa, tu viu fulano, Luciano Zafi, pegou Covid e quase morreu. Eu disse, parece que eu estou numa roda de gente fofoqueira. É engraçado, assim, porque não é coisa do meu cotidiano. E na verdade não é coisa, às vezes, nem que eu me preocupo. Não é que o cara não tenha preocupação, é porque eu estou focado em outras coisas. Mas tanta coisa assim. E às vezes nós estamos tão preenchidos com pequenas coisas dessa vida do que da eternidade que Deus tem para nós. Então, a honra, ela nos chama para um estilo de vida ao Senhor. Não tenho aqui, obrigado. A honra é onde Deus nos chama para ter um estilo de vida. Geralmente, quando eu estou no Uber, alguma coisa do tipo, como é muito difícil de eu andar com dinheiro, eu pago com Pix. E essas pessoas, geralmente eu dou uma gorjeta. Eu gosto de dar gorjeta. Gosto de honrar. Eu morava no 4º andar de um prédio. E o coitado do entregador ia lá, sabe? Subia para entregar o negócio. Chegava lá e para me atender bem, já dei muita gorjeta de R$5 e o cara ficava assustado. Porque tem gente que para dar 2 contos, cadê o troco? E aquela pessoa ficava assim animada por receber algo. Não é bom quando você recebe algo que você não está esperando? Me lembro uma vez que eu vinha, numa rua aqui e eu precisava comprar um limpador de para-brisa. E eu fui numa loja específica para comprar esse limpador de para-brisa. Eu não soube tirar o limpador de para-brisa. É a coisa mais fácil que existe, mas deu um negócio na minha cabeça e eu não soube tirar. Então eu não comprei, porque eu não sabia tirar. Aí eu vim aqui pela Mintas Barros, eu disse, se eu encontrar um rapazinho lá, eu vou comprar, que geralmente estão vendendo. Aí quando eu cheguei, aí eu chamei o rapaz, eu disse, quanto é? Aí ele disse, 35. Aí eu falei, 30 paga nele. Ele fez uma cara assim, como se dissesse, como eu vou perder tanto dinheiro nisso aí? E me constrangeu de negociar aquilo ali. Aí eu disse, tá bom, vá, bote aí. Aí eu dei R$5 a mais. Aí ele ficou feliz. O semblante dele foi assim, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor providencia. Eu disse, aí ele olhou para mim e disse, eu estou precisando pagar uma conta hoje. E cada coisa que vem a mais é uma benção. Aí eu disse, você está precisando pagar uma conta? Ele é. Aí eu peguei o dinheiro e dei bem muito a mais para ele. Dei 50, depois dei mais. E o cara se ajoelhou no chão e começou a chorar. Disse, não, meu filho, levante. Eu sou pastor, quero dizer que Deus te ama. Eu sou irmão também em Cristo Jesus. Eu estava preso, fui solto e essa é a forma que eu tenho para sustentar a minha casa. Então, quando nós somos avarentos e não temos a honra, naquele mesmo dia que eu honrei aquele cara, Deus abriu uma porta para mim. É o ciclo da generosidade. A honra é isso. Quando você honra alguém com a carona, muitas vezes eu vou deixar Léo em casa, onde ele mora, no condomínio, você deixar ele lá na frente, bem que ele precisa fazer uma caminhadazinha, né? Mas é uns 500, 600 metros, né? Já contasse? 800 metros. É quase um bairro o condomínio onde ele mora, lá no satélite. Aí eu vou deixar lá. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que façam isso com minha esposa e minhas filhas. O que eu quero que faça com minha esposa e minhas filhas, é por isso que eu faço com os outros. A gente planta, honra é isso. É plantar para colher. Mas se nós pegarmos limitadamente, dizer assim, então eu vou só o financeiro, vou honrar. Aí vai lá, o cara é generoso financeiramente.
Geralmente, pessoas que são só generosas financeiramente, elas têm problema com paternidade, elas têm problema em amar a sua esposa, elas têm problemas com imoralidade, porque eu conheci muita gente assim. Conheci um cara muito rico, era daqueles caras que queimava carro na fogueira santa, assim, o bicho botava dinheiro. Mas no dia que foi se separar da esposa, tirou tudo do nome dele e passou para outro, para não dar nada à mulher, com a filha dele. Ou seja, o princípio de honra totalmente deturpado. Vocês estão entendendo? A honra, ela se apega primeiro nas bases, nas coisas que são primordiais, e elas vão sendo elevadas. Quando a palavra diz assim, seja fiel no pouco, que você será colocado sobre muito, ser fiel no pouco, em todas as circunstâncias, você mantém-se firme e fiel. O que é ser fiel no pouco? É ser generoso, é honrar com o pouco que você tem. E nós vemos muitas vezes pessoas que têm pouco honrar mais do que quem tem muito. Por quê? Porque as pessoas que têm pouco sabem o que é ter pouco, mas muitas vezes pessoas que são levadas ao muito não sabem o que é ter muito, porque muitas vezes não sabia administrar o pouco. Nós precisamos ser mordomos fiéis, saber administrar bem aquilo que nós temos em nossas mãos. Porque tem tanta gente sofrendo financeiramente? É porque ela não é dizimista e ofertante? Não, é porque ela não sabe administrar as finanças. E por isso que ela não é dizimista nem ofertante. Estão entendendo? Há um erro de princípio aí. Vamos dizer, você então não dá ao Senhor, então falta. Não. O que a palavra quando fala em Malaquias que as pessoas estavam roubando, não era só por conta disso. É porque elas não sabiam administrar financeiramente. Quando nós temos os olhos abertos para isso, as coisas começam a mudar em nossa vida. Ah, pastor, mas eu tenho tão pouco, eu não sei nem como eu sobrevivo com tão pouco que eu tenho. Um desafio que eu faço a você: pega o pouco que você tem e bota no papel para saber quanto você tem, o que você tem e o quanto você vai se colocar a ajustar aquilo ali. Porque se nós não soubermos administrar bem quando temos pouco, quando for colocado muito sobre nós, nós vamos ter medo, vamos fazer de todo jeito. Nós vamos meter os pés pelas mãos. Por que não vamos ter dificuldade de meter os pés pelas mãos? Porque a gente não está raciocinando, a gente não está organizando. Estão entendendo? Às vezes, você sonha em ter um salário de 10 mil, né? 15 mil, 20 mil. Você já conversou com alguém que tem 10 mil dizer que está bem? Nunca conheci. Nunca. Acho que o único cara que se tivesse 10 mil estaria bem era meu pai. Porque meu pai com 3 emprestava dinheiro para minha mãe, que ganha mais do que o dobro dele. Talvez ele esteja até assistindo. Porque pense num cara que sabe segurar o dinheiro. Sabe por que às vezes nós queremos ter ou dar a alguém ou aos nossos filhos coisas que nós nem precisamos? Às vezes nós estamos na preguiça para fazer um jantar. Aí a gente prefere ir comprar e tal, e gastou muito mais do que fizesse em casa. Mas em casa você mantém a mesa, você mantém a flexibilidade de trabalho que todos têm que fazer. Essa semana a gente recebeu uma visita lá em casa, e no final eu disse para minha esposa, se a gente não fosse parceiro, a gente estaria ferrado aqui, porque a gente, quando chegou em casa, as visitas chegaram. Eu disse, olha, espera aí que eu vou fazer a janta. E a gente tem uma segunda filha, que agora, a pastora Rafaela não está aqui hoje, que ela foi fazer um concurso, uma prova de concurso. Colocaram bem pertinho, lá no Caíque de Parnamirim, lá em Rosa dos Ventos. Eu não entendo como é que fizeram isso não. Minha cunhada, que mora na Cidade da Esperança, botaram em Pirangi Praia. Não sabia nem que tinha escola lá. Bem longe.
Aí eu fui levar ela lá e minha filha mais nova ficou com minha sogra. E quando a gente chegou, eu fui fazer a janta. E eu sou muito mais rápido que ela na cozinha. Eu fiz batata, fiz a carne, tinha pão, fiz cuscuz. Ela disse, meu Deus, em 1 hora tu fez tudo isso. E já estava, a gente jantou. E ela tinha arrumado outras coisas, cuidado das meninas. Recebemos o pessoal. E foi terminando, conversando com o povo e lavando os pratos. E olha que quando eu cheguei em casa, a pia estava assim de louça. Eu já fui lavando e fazendo e ela fazendo outra coisa. Isso também é honra, irmãos. Começa assim. Às vezes você olha para a pilha de louça e diz assim, como eu queria ter uma empregada. Era bom, não era ruim não. Como teria que eu querer ter alguém para me ajudar? Mas se nós não soubemos ter essa ajuda, esse trabalho juntos como casal, como família, ou você na casa dos seus pais, enfim, as coisas não melhoram quando avançam, né? Só pioram. Você já viu a nova versão de Jovens Milionários? Eles estão tão ricos. O dinheiro que eles têm dava para fazer tanta coisa, gente. Mas o que eles gastam? Compram o melhor videogame, botam um pijama, anda na rua. Já viu uns milionários que botam o pijama, vai no supermercado, porque ele é infantilizado na mente ainda. Eu vi um dia desse, o jogador Neymar, deram um relógio para ele de 800 mil. Rapaz, com 800 mil, eu fazia tanta obra, tanta coisa. Dava para se fazer tanta coisa. Dava para sustentar tanta gente no campo missionário, que está fazendo a obra do Senhor, passando fome. Enquanto muitas pessoas têm recebido riquezas em suas mãos, e não sabem o que fazer com ela. Mas eu estou te trazendo essa clareza sobre honra hoje. Porque quando vocês forem colocados no muito, vocês saberão administrar bem quando estiverem no muito. Não estou dizendo que você não pode ter algo do bom e do melhor. Não, pelo contrário, tenha. Mas tenha com consciência. Por exemplo, o cara ganhou dinheiro, vou comprar uma BMW. Sabia que o IPVA no Brasil de uma BMW paga uns 3 carros populares por ano? É muito dinheiro, né? É muita grana. Então, a pessoa tem que ter consciência, porque quando nós temos muito e cegamos, significa que somos mal administradores. Então, a honra, ela está nessas coisas, nas coisas principais, sabe? Nas coisas pequenas. Isso é importante. E isto também é honrar a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com honrar a Deus? É porque se você não tiver organização em sua vida, nas pequenas coisas, quando você estiver no muito, você não vai conseguir olhar para Deus como Deus. Como muitas pessoas não conseguem olhar para Deus como soberano. Muita gente só consegue olhar para Deus como dizer assim. As pessoas dizem, se Deus é amor, por que há mal? É a pergunta da boca de muita gente. Se Deus é amor, por que existe o mal? Quando nós conhecemos sobre Deus, a maioria das pessoas na face da terra só conhece sobre Deus por conta da palavra de Deus. E vimos que quando o homem, ele tem a liberdade de decidir, ele não escolhe o melhor que Deus dá. Ele escolhe a melhor oportunidade, que foi assim no Jardim do Éden. O homem e a mulher tinham tudo do melhor que Deus deu. Sim ou não? Na história da criação, tudo foi criado para Adão e Eva viverem num jardim em plenitude. Mas a melhor oportunidade que lhe apareceu, eles acharam melhor trocar essa oportunidade do que obedecer a Deus. Então por que existe o mal? Porque o homem continua escolhendo uma oportunidade fora da vontade de Deus. Então, como Deus é amor, ele combateu a primeira coisa do mal, foi enviando o seu filho para nos resgatar e que tivéssemos vida eterna. Só que as pessoas não conhecem sobre o amor de Deus, elas escutam falar que Deus é amor. Estão entendendo? Ah, Deus é amor. Mas ela não sabe que nós estamos entre escolha, luz e trevas.
E as pessoas têm escolhido mais as trevas do que a luz. Porque a luz, ela incomoda todo aquele que não está acostumado com o ambiente de luz, não é? Você passou o dia dormindo, abriu assim a janela do seu quarto, vai incomodar, não é? Então assim é a luz de Cristo em nossas vidas. Estamos submergidos de tantas trevas, de tantas coisas desta vida. Hoje, você pode viver em prostituição e agora você não vai ser mais condenado. Porque antes, quando se descobria que o marido traiu a mulher, ou que uma menina do bairro, uma amiga sua, saía com 3, 4 caras, era chamada de prostituta. Mas hoje não é mais. E isto não melhorou a sociedade. Isso só normatizou um pecado. Isso só normatizou um estilo de vida de desonra a Deus e um estilo de vida que acaba com a própria pessoa. Porque um homem, quando vê uma oportunidade de usar o corpo de uma mulher, e quando vê a oportunidade de usar o corpo de uma mulher, ele não liga muito se ela vai se sentir honrada. Ele só quer ter a relação. E quantas mulheres hoje estão doentes em seu ser, com medo de se relacionar, de confiar em alguém? Qual é a nova música do mundo? Em homem não se confia, em homem se faz o quê? Vocês já ouviram muito TikTok, né? Com homem você só transa, em homem não se confia. E vocês acham que o homem que é cafajeste, ele está ligando para isso? Ele não está, minha gente. Esse feminismo que existe hoje, os homens estão adorando, porque eles estão se tornando mimados, mulheres que sustentam esses caras. Eles não têm mais responsabilidade, porque ele só faz o sexo, vai para a casa dele, não tem problema nenhum. A mulher se diz empoderada, ela fica com as crianças, com os cabelos brancos, cheia de bronca, e o cara vivendo a vida dele. É assim que o inimigo vai construindo uma pseudo-sociedade liberal, aonde ela está mais denegrida, porque o que deveria vir de grito das mulheres que estão sendo vítimas de homens sugadores? Queremos homens de verdade. Mas pelo contrário, elas transformaram o homem em sua competição. Competem com os homens. E por competir com os homens, muitos homens dizem, não, tudo bem, eu perco nessa. Vocês podem ficar no nosso lugar, e eles vão se tornando alguém que não quer responsabilidade mesmo. Por quê? Para ele é mais cômodo. Para o homem que não tem honra, que não tem integridade, é muito mais cômodo ele ir para a casa dele, viver a vida dele e deixar a mulher para lá. Quando, na verdade, quando o homem é posicionado, quando o homem tem honra, ele assume a responsabilidade de cuidar da sua casa. E quando falo em cuidar, e a mulher ser submissa, eu não estou falando dele mandar nela, agredir verbalmente, não. Eu estou falando do homem que cuida, é o homem que se posiciona da seguinte forma. Vai atravessar a rua, ele se coloca na frente da esposa e das filhas e dos filhos. Se o carro for bater, bate em mim primeiro do que neles. Quando chega alguém de madrugada na porta, não é a mulher que o cara manda, não, é ele que vai na porta. Porque ele não coloca a mulher dele para atender porta de madrugada. Mas tanto homem frouxo, tem tanto homem banana, tanto homem com falta de honra, que ele bota nas costas da mulher e para ele tá bom ficar ali no videogame, ficar assistindo. E a mulher, não quer bichinho, não quer fazer nada, vou lá. Aí vai se entupindo, chega um momento da vida, não aguento mais. O relacionamento não flui, por quê? Porque não houve honra. O homem não honrou o seu papel. Por que no princípio houve a queda? Por que escolheram o mal? Porque o homem não estava posicionado em guardar a sua casa, em cuidar da sua mulher.
Quando Adão deixa o seu sacerdócio, todos nós, caímos no mesmo pecado. Mas pela obediência, preste atenção, pela obediência de um homem, que ele poderia dizer assim: que conversa é essa? Minha mulher engravidou do Espírito Santo, vocês estão de brincadeira comigo? Mas não foi qualquer pessoa que apareceu para José. Um anjo do Senhor visitou e disse: a sua mulher, que você ainda nem a conheceu, ou seja, não teve relação sexual com ela, essa mulher recebeu do Espírito Santo graça, foi achado sobre ela, e ela vai dar à luz ao Filho do Altíssimo, e ele se chamará Jesus, e vem para libertar toda a nação. E aquele homem se posiciona em ser sacerdócio, cuida de Jesus em todo o tempo, tanto ele quanto Maria, e pela obediência de uma família, nós fomos restaurados, pela honra que eles tiveram. Então é nisso que nós estamos chamando as pessoas. Estamos convidando as pessoas a entender o que é a vontade de Deus, entender o que é fé, porque a fé não é uma coisa abstrata, ela é uma realidade espiritual que existe, mas ela só é chamada pela obediência de quem crê. E eu falei semana passada que crer não é somente você dizer assim: eu creio. Não é você dizer assim: eu tenho fé. Não, é você dizer: eu creio e permanecerei firme até o cumprimento. Permanecerei crendo até que aconteça. Às vezes você está num ambiente que diz assim: não vai acontecer nada. Imagina o Bruna, ali no shopping, tome fatia de pizza, manda o currículo aqui, manda o currículo ali, a porta se fecha e nada. E às vezes você pensa: será que vai acontecer? Vem tanta coisa na nossa cabeça, gente. Eu sei como é isso. Mas quando depositarmos a confiança no Senhor, o milagre acontece. Por isso que é importante nós estarmos honrando a Deus, para que quando chegar, você não diga: meu Deus, que surpresa, e eu não sei o que fazer. Não, você já está pronto. Você já está pronta para o que vai acontecer. Por isso que a promessa, ela tem um processo para acontecer, porque nós somos, nesse processo, preparados para desfrutar daquilo que Deus tem sobre nós. Se prepare, Rafael, porque Deus, ele vai te elevar mais na empresa. Fique firme e posicionado para oportunidades que virão sobre sua vida. Precisamos estar atentos, porque quando as coisas vêm de Deus sobre nós precisamos estar aptos para honrar o Senhor. Precisamos estar aptos para honrar a nossa casa. Para fechar bem rapidinho, Provérbios capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A honra, nós entendemos agora, honrar o que nós conhecemos do Senhor, que vem no nosso entendimento, quem Deus é, o que Ele fez por nós, o que Ele continua fazendo por nós. Mas por que financeiramente nós precisamos saber honrar ao Senhor? Para que eu e você não sirvamos ao dinheiro, mas para que o dinheiro venha servir a nós. Mateus capítulo 6 nos explica que o dinheiro, ele pode ser um Deus em nossa vida. E quantas pessoas não têm o dinheiro como seu Deus? Irmãos, às vezes a gente está cego, a gente nem vê que o dinheiro é o nosso Deus. Eu já vivi assim. Eu não conseguia enxergar e eu dizia: não, isso é bênção de Deus. Bênção de Deus aonde te arranca da vontade dele, não é bênção de Deus.
Agora nós precisamos estar dispostos a dizer não para ofertas que o inimigo vai trazer para que nos leve a desonrar o Senhor. Eu sempre tive isso comigo no meu coração. Eu tenho falado isso aos irmãos. Eu sou pastor já faz alguns anos, mas liderando integralmente uma igreja fazem 2 anos. E às vezes eu me sinto meio assim, estranho, porque eu dependo disso aqui, financeiramente. E às vezes eu digo, meu Deus, é tão ruim falar de uma coisa que você depende. E as pessoas interpretam errado. Mas um dia, em 2016, em 2015, o Senhor me chamou para ficar integral no ministério. E eu fui. Só com o que eu tinha. A igreja, na época, não podia me assalariar, estava numa dificuldade financeira. Mas eu fui com o que eu tinha. Passei 1 ano nisso. No dia que faltou R$20 para comprar o leite de Annalise, eu orei, eu disse, Deus, eu amo o Senhor, eu amo a tua igreja, mas a tua igreja não sabe o que é sustentar um doméstico da fé. Abra uma porta, eu quero voltar a trabalhar. E por ironia de Deus, Ele abriu uma porta para mim. Mas eu sofri tanto nessa porta. Eu estava dizendo aos meninos, eu sofri que nem sovaco de aleijado. Sofri. Porque eu estava dizendo para Deus, não que a igreja não sabia sustentar o doméstico da fé. Eu estava praticamente dizendo a Deus que Deus não sabia o que tinha feito. Era praticamente isso que eu estava dizendo ao Senhor. E Deus falou, eu quero que você ensine aos meus filhos o que você entendeu o que é isso, para que eles vivam em plenitude, porque muita gente deturpou o que é o dinheiro, deturpou o que é honra. E por fazer isso, as pessoas não têm mais confiança. Quando se fala em pastor, é rico, dá graça, mas desse dinheiro que tu está dizendo que eu queria ser rico como todo mundo acha que eu sou, né? Que diz que pastor é rico. E ser bonito como minha mulher acha que toda mulher me vê. Deu para entender? Porque tá rindo, Pedro? Acontece isso com você também, é? Mas meu amigo, uma vez no trabalho que a Rafaela trabalhava, ela disse que o marido era pastor. Pensa, eita, é rico, ladrão. E por ver tanto isso, né, por existir o fogo falso, apaga a chama do verdadeiro. E as pessoas não sabem equilibrar. Então, uma decisão em meu coração, honrar ao Senhor e me manter firme e não ter o que falarem de mim. Quando eu conheci o pastor Roberto, que é o nosso pastor presidente, muitos irmãos aqui conhecem, um cara assim, ele e o pastor Luizinho, homens de honra, homens que você não tem o que falar financeiramente deles. Vocês sabiam que a Ágape ganha prêmio fiscal, porque ela entrega à Receita Federal até o que não se pede. A igreja tem uma reputação ilibada financeiramente, porque é muito bem feito. E quando Deus quer quebrar um sofisma no nosso entendimento do que as pessoas falam como é, Ele nos eleva a um nível, junto com pessoas que honram ao Senhor acima de todas as coisas. E nós estamos crescendo debaixo desse manto, desse entendimento, desta unção, aonde nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E tudo o que fizermos vai prosperar, porque nós não vamos fazer com falso entendimento, mas nós faremos com o entendimento que a palavra de Deus nos conduz a caminhar pela verdade. Às vezes, para a porta se abrir, Deus precisa só ajustar algumas coisas em nós. E quando nós entendemos sobre honrar a Deus,
as coisas começam a mudar em nossas vidas. Quando eu estou ensinando para vocês sobre a gente honrar, ser fiel a Deus, eu lembro uma vez que Deus me usou em profecia para o meu pai, eu era adolescente. Eu estava orando. E o Senhor me deu uma palavra e eu fui tomado em espírito e fui lá dar uma palavra ao meu pai. Eu disse, olha, Deus vai te prosperar muito. Meu pai era só um motorista do estado de Pernambuco. E ele disse amém, mas ele ficou, como vai acontecer isso, né? Porque praticamente tem um teto salarial. E Deus fez o que ele faz. Milagres em cima de milagres. Meu pai foi emprestado para ser motorista no Ministério Público. O salário dele triplicou. Então, às vezes, quando Deus fala para nós sobre alguma coisa, nós ficamos pensando, como é que Deus vai fazer? Você não tem que perguntar como Deus vai fazer. Você só precisa crer que Deus faz. Você só precisa crer nisso. Então, quando honramos ao Senhor com a nossa crença, com a nossa fé, Deus nos reveste do melhor que Ele tem. Deus nos reveste com a sua graça, com a sua glória, com a sua misericórdia. Deus envia para nós o socorro que precisamos. E Ele chega no melhor momento para nós. Ele chega com o melhor momento. Meu filho, Deus vai abrir novas portas sobre sua vida. Às vezes você se pergunta quando vai acontecer, como vai ser a perspectiva. Tem mais um pouco de estrada ainda para se alinhar, mas as coisas vão se alinhar. E nós veremos você com um carro novo. Onde você vai, você pergunta-se, Senhor, como é que eu vou levar minha família? A família está crescendo. Deus vai abrir a porta. Só saiba honrar a Deus em tudo. Que como Ele vai fazer. Por que você está pensando em desistir dos sonhos, dos planos, do que estudar, do que fazer? Não existe idade para desistir do que Deus tem sobre nós. Pare de se encher, meu filho, com desistência e coloque a sua fé em prática. Comece a volte a estudar sim. Porque a porta que Deus abre, Ele abre. Mas como abrirá se tu não estás posicionado? Porque o Senhor viu o seu coração fechado para novas oportunidades. Eu digo a você, Leonardo, o que Deus tem sobre você, o diabo não pode roubar. Ele já tentou roubar muito, já tentou te derrubar muito. Mas quando Deus te coloca num lugar certo e você está na posição correta, as coisas fluem. E aqueles que sempre disseram que não iria acontecer, porque você era isso, você era aquilo, Deus fechará a boca. E Ele mostrará que Ele é Deus em sua vida. Nós contaremos essa vitória, nós veremos o que Deus irá fazer. O chamado que Ele tem sobre sua vida acontecerá no tempo certo e Deus está estabilizando no seu coração essa verdade. Você tem recebido mais isso do que antes. Você às vezes se pergunta como será, mas Deus irá fazer no tempo certo. Mas não esteja com o coração fechado para o que Ele tem a fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra, pelo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesse lugar. Oh Deus, como é bom desfrutar da Tua presença. Como é bom desfrutar da Tua graça. Como é bom, Senhor, mergulhar nas Tuas águas. Como é bom, Senhor, ser edificado pela Tua palavra, Deus. Oh Senhor Jesus, eu te agradeço por cada irmão e irmã que está aqui. Os que estão também nos acompanhando online, Senhor. Visita cada irmão e irmã nesse momento com o Teu fogo restaurador. Aquece o nosso coração, que venhamos viver em honra ao Teu nome, que venhamos viver em submissão à Tua palavra, que venhamos nos posicionar diante de Ti. Colocamos diante do Senhor esse prédio, Deus, que nós estamos sonhando, esse lugar que você tem para nós, para sermos como igreja, para uma comunidade,
para o teu povo nessa cidade e cremos que todo o cumprimento acontecerá. Porque o teu povo é fiel, porque a tua palavra é fiel, porque o Senhor não muda e o Senhor está à frente de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo. Todas as vidas que o Senhor deu a esta igreja, seja com cada um de nós, ó Pai. Nos levanta por dentro, nos aponta para o centro da tua vontade. Não deixa, Senhor, que caiamos em tentações. Abre as portas dos céus sobre nós. Abre as portas dos céus sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Creio que em breve, num lugar maior e mais fluido, para a glória de Deus. Mas eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês. Rúbia, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus ele venha restaurar o seu coração. O que é necessário ser restaurado. As decepções não podem mudar você. Mas você posicionada, você mudará todas as coisas, porque Deus é contigo, Deus te ama e Ele é restaurador sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure em tudo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Estenda a sua mão assim na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Se você crê, declare amém. Dê um abraço, um sermão, dá um legal assim, fale com ele, não saia sem falar. Falem com a irmã Rúbia, os visitantes. Deus abençoe você. A graça do Senhor seja sobre sua vida. Quinta-feira, em nosso culto online, estaremos juntos. Em nome de Jesus.